Bom dia a todos mais uma vez. Então, nós estamos aqui ao vivo e online com vocês, hoje domingo, e muita gente durante a semana fez contato comigo. Eu estou desafiando toda a igreja para que aproveite esse tempo para ter uma leitura de qualidade da Bíblia, mas existem muitas dúvidas, porque muita gente aproveitando o medo, a ameaça. Ela é assim um território muito propício para a gente divulgar fake news, mentira e mentiras, inclusive com relação ao que diz a Escritura Sagrada. E alguém me perguntou, eu tive essas perguntas: pastor, esse sofrimento está vindo de quem? Está vindo de Deus, está vindo do diabo? De onde está vindo isso? E eu quero falar hoje sobre isso, sobre sofrimento, sobre as causas e sobre os propósitos do sofrimento na vida do homem. Eu vou usar a pergunta que um profeta fez ao Senhor a respeito disso. Quero falar um pouquinho hoje sobre o profeta Abacuque. Abacuque, ele ministrou para Israel mais ou menos na mesma época do profeta Jeremias. Eles são contemporâneos, e Jeremias está ministrando para o povo de Jerusalém e Judá, e Abacuque está ministrando para todo o povo. E Abacuque, então, ele vê o sofrimento chegando, ele vê a injustiça aparecendo, ele vê o mal tocando e chegando cada vez mais perto, e ele quer saber por que isso está acontecendo. O interessante é que Deus diz para ele assim: você está achando que vai estar ruim? Então eu quero dizer para você que vai piorar mais um pouco. E é sobre isso que eu vou falar. Eu quero começar a partir de Abacuque, capítulo 1 até o verso 10, e a pergunta dele é: por que Deus não ouve? Por que Deus fica em silêncio? Por que tem momentos em que Deus parece que ele está alheio, não está enxergando, não está vendo o sofrimento da gente? Fala: Deus, o que falta para o Senhor vir responder? Davi, ele orando ao Senhor no Salmo, ele diz: Senhor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor e vem rápido. E é isso que Abacuque vai falar. Advertência do profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel, impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento no deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Deus, muito mais do que não responder a ele, não responder ao justo, ele está dizendo: Deus não vai punir o desonesto, Deus não vai punir o maligno. Deus está falando o seguinte: olha, você está achando que está ruim, vai ficar pior. Aqui Deus, ele não consegue mais segurar a sua mão. Ele vai dizer, por exemplo, para Jeremias, no capítulo 7, não ore para esse povo, porque eu não vou ouvir mais. A intercessão é capaz de suspender o juízo de Deus? Sim. A intercessão é capaz de parar o movimento de juízo de Deus? Sim. A Bíblia conta a história de Ló. Ló, ele não foi devorado junto com o povo de Sodoma e Gomorra por causa da intercessão de Abraão. A Bíblia conta a história de Esther,
que intercede pelo seu povo. A Bíblia conta a história de gente como Moisés, no capítulo 32 do livro do Êxodo, que intercede pelo seu povo. Só que aqui passaram do limite. O povo de Israel passou do limite. Eu não estou falando de gente que não conhecia o Senhor, porque a nação pertencia ao Senhor. Israel nasce dentro de uma visão bíblica e com a bênção do Senhor. É Deus que tira eles do Egito, é Deus que leva eles para a terra prometida, é Deus que vence os gigantes amorreus, é Deus que purifica a terra, que entrega a terra de Israel. Mas o povo de Israel se esquece do Senhor. Então Deus diz, basta. E aqui Abacuque, ele não percebeu, ele está boiando ainda. Ele está vendo que a injustiça, que o pecado, que a iniquidade, que a transgressão estão dominando a terra, estão dominando Israel. Ele fala, Deus, o que está acontecendo? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? As criancinhas estão ficando doentes, e os ímpios, esses poderosos, que roubam a nação, eles continuam sem esse coronavírus. Eles estão olhando para eles mesmos, dizendo, está vendo, Deus, o meu negócio está fechando. E os ladrões estão com dinheiro investido no banco, em ouro, em dólar. E Deus fala, você acha que está ruim? Então se prepara que vai piorar, porque nós nem começamos ainda. Deus vai levantar uma nação, são os babilônicos. Eles marcham na cavalgadura dos seus cavalos. Diz que eles são velozes como os leopardos, são ágeis como as águias. As suas hordas, os seus soldados, ele está falando do seu exército, querido. São como lobos que devoram no crepúsculo. O lobo é um animal que ele só ataca quando os outros animais, as suas presas, estão com o bucho cheio, pesados, voltando para casa. É ali que ele ataca. São como o vento do deserto, que se apoderam daquilo que não é seu, e eles riem, eles estão zombando das suas proteções. Ele está dizendo assim, ele vai, traduzindo por dia de hoje, ele vai falar assim, eu vou rir da sua Unimed, eu vou rir daquilo que você acha que é segurança para você. Por quê? Porque o inimigo vai vir, e ele vai capturar toda a terra. Então, além de Deus não responder a Abacuque, Deus, além de não responder para o ímpio, para o justo, ele está dizendo o seguinte, ó, eu vou levantar uma nação mais ímpia que vocês, para julgar vocês. Deus faz isso, gente. Tem muita gente que não entende por que seu chefe, seu patrão, seu governo, faz o mal contra você, que eu vou dizer por quê. Porque Deus está tratando a terra, está tratando o seu povo. E ele continua em Abacuque 1, de 12 a 13, por que Deus tolera a injustiça? Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que a ela que aplicasse castigo, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, porque toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Deus aqui vai dar uma resposta extraordinária para Abacuque. Abacuque está olhando e falando assim, Deus, como é que o Senhor deixa então alguém pior do que eu vir me castigar? Alguém menos preparado do que eu para vir me julgar? Alguém que vem para me destruir? Por que você tolera a injustiça? Essa pergunta também é feita por Jeremias. Por que o mal nos toca? Diz assim Jeremias 2, de 13 a 19. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Preste atenção. Primeiro erro do povo de Deus é abandonar Deus. Eu posso viver sozinho, eu posso me virar sozinho, eu posso ser feliz sem Deus, eu não preciso de Deus. Eles abandonam Deus, pior do que isso. Acham que a felicidade vai vir de longe de Deus, vai vir uma felicidade alheia. Eles cavam para si cisternas rachadas. É o povo que, em vez de beber água na fonte da vida, vai beber água dentro da latrina e pensa que isso vai ser bom. E ele continua: acaso é Israel escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades, as deixaram desabitadas.
E Deus continua respondendo: não foi você mesma a responsável pelo que lhe aconteceu? Ao abandonar o Senhor, seu Deus, o seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Entenda uma coisa aqui, querido. O mandamento de Deus não é para te escravizar, não é para te impedir de ser feliz. O mandamento de Deus é para que você não caia dentro de buracos, é para que você não caia dentro de prisões. Quando Deus diz não mate, Ele não está protegendo o fraco, está protegendo você de ser um assassino. Quando Ele diz não roube, Ele não está protegendo o bem alheio, Ele está protegendo você. Gente, a vida de alguém, você vai ver daqui a pouquinho aqui, que rouba é terrível. Quando Deus diz não levante falso testemunho contra o teu próximo, Ele não está querendo proteger aquela pessoa que você está falando mal dela, e está mentindo, caluniando, não. Ele está querendo proteger você, seu linguarudo. Tem muita gente, mas gente, tem muita gente falando mal pelas costas, fazendo reuniões em casa pelas costas. Você está pensando que a verdade não vai chegar? Vai chegar. Uma coisa que eu aprendi como pastor, as duras penas: tudo que você fala na igreja, tudo que você fala, vai chegar no ouvido da pessoa. Não tem jeito. Você pode aí se vestir, se travestir do esperto, do inteligente, do sábio. Você pode falar pelas costas, essa notícia vai chegar até aonde a pessoa que você falou mal. Não tem jeito. Por isso que a Bíblia diz: não minta, não levante falso testemunho contra o seu próximo, porque você está pensando que você vai prejudicar alguém, você vai se prejudicar. Então, quando Deus Ele coloca para a gente limites, é como uma mãe que coloca o filho no cercadinho, para que ele não fie o dedo dentro da tomada, para que ele bota panela quente longe do filho, para o filho não derramar aquela comida quente sobre ele. A mãe protege o filho de pegar em alguma coisa afiada para que não se corte. Deus Ele está colocando limites para mim e para você entender isso. E é sobre isso que Ele vai falar aqui. Não foi você mesma responsável pelo que lhe aconteceu ao abandonar o Senhor. Gente, é o teu próprio pecado, é o teu próprio crime de abandonar o Senhor e de achar que outro Deus vai te fazer feliz. Tem muita gente que tem como Deus o seu dinheiro, o seu prazer. É isso. Não tem jeito de escapar. E ele vai dizer aqui, ele vai traçar aqui 5 juízos de maldição. São 5 ais que ele vai dizer contra o seu próprio povo. Ele diz: ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Seus credores não se levantarão de repente? Não despertarão o que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram saquearão. Porque você derramou muito sangue e cometeu violência contra as terras, cidades e seus habitantes. Escute. No mundo espiritual, a semeadura te obriga a uma colheita. Ele está dizendo aqui, ó: ai de você que amontoa bens roubados. Pensa algo que Deus, Ele abomina. E ele diz: o roubo, ele traz desgraça. Zacarias, capítulo de número 5, verso de número 3 e 4. Se eu não me engano é 3 e 4, é 3 e 4. Ele vai dizer assim: ó, maldito que rouba. Maldito aquele que rouba. Eu vou lançar uma maldição sobre você. Ela vai destruir a tua casa, vai destruir as vigas e vai destruir o madeiramento da tua casa. Gente que rouba, gente que está pensando que está se dando bem, está de verdade se dando mal, porque está atraindo sobre si o quê? O desfavor do Senhor. Número 2, ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto, escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. A desonestidade vai te arruinar. Aquilo que você construiu levianamente vai te acusar, vai ser testemunha contra você. Abacuque está preocupado porque o mal vem contra ele. E ele está preocupado porque tem uma nação mais perversa prosperando e ele não prospera. E Deus está falando assim: você está pensando que vai ficar barato, Abacuque?
Eu vou usar eles para te corrigir, para te consertar, para atrair Israel de volta para mim. Tem muita gente falando assim, é interessante isso, está em Jeremias capítulo 6, tratam levianamente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Querido, preste atenção, o nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é o Deus que está no Antigo e está no Novo Testamento. Ele não está só no Novo Testamento não, querido. Ele está no Antigo e no Novo. É o mesmo Deus, é a mesma palavra, é a mesma verdade. Jesus, ele prega baseado nas Escrituras. Ele sempre diz, ouviste o que foi dito dos antigos, e ele reinterpreta a lei, sim, mas a lei continua sendo lei. E nem um vírgula, e nem um tio sai, deixa de se cumprir na palavra de Deus. Preste atenção, Jesus veio para cumprir a lei. A lei salva, pastor? Não salva não. A lei não salva ninguém. Quem salva a gente é Jesus Cristo de Nazaré. E a lei foi dada para você ser feliz. Se você ler Tiago capítulo 1, você vai entender que a lei da perfeita liberdade, preste atenção nisso, se a gente cumprir ela e amar ela, ela vai deixar a gente ser feliz. Então, deixa a tua desonestidade, porque o Senhor vai te visitar. Número 3, o crime não compensa. Parece desenho animado, mas é a Bíblia que está dizendo. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Acaso não vem o Senhor dos Exércitos? Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo? E que as nações se afadiguem em vão? Cuidado com aquilo que você está tramando. Cuidado com o teu desejo de tirar a vida de alguém. Cuidado com o teu desejo de quebrar a lei dos homens. Cuidado com o teu desejo de ser favorecido por aquilo que não é teu. Aqui há uma resposta do Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, contra o crime que você comete. Escute, o crime não compensa não, querido. E aquilo que você conquista com crime, você perde. Porque quando ele vai falar aqui que o inimigo ele vem como um trator assim, retirando a terra e jogando sobre você. Número 4, porque a covardia tem limite. Abacuque 2, 15 e 16. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também, se exponha. A taça da mão direita do Senhor lhe é dada. Muita vergonha cobrirá a sua glória. É gente que é covarde, é gente que aproveita da fraqueza do outro, da ignorância do outro, é gente que está se aproveitando de todo mundo, achando que vai estar bem. Você gosta de levantar a nudez do outro, de acusar o outro dos pecados que você mesmo comete. Leia Romanos capítulo 1, leia o que a Bíblia diz a respeito disso, sobre gente que julga o outro, sobre gente que condena o outro e pratica o mesmo pecado. Leia Lucas capítulo 6, querido. Olha, com a medida com que você julga, você vai ser julgado. Com a medida com que se julga, você vai ser julgado. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, vos darão a vós também. Amém? Então, esses são os juízos do Senhor, e aqui ele diz, cuidado com a covardia. Cuidado, você acha que você é mais forte, que você é mais inteligente, você não se humilha. Você sempre se acha o melhorzão, o bonzão. Escute, a hora vai chegar. E o interessante, que ele diz ainda por final, porque a idolatria mente, Abacuque 2, 18 a 20. De que vale uma imagem feita por escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e de prata, mas não respira. Mas o Senhor está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cuidado com a idolatria. Cuidado em quem você confia. Você fica botando confiança em mandingas. Você está colocando aí olho de boi atrás da porta, acendendo incenso para purificar a tua casa. Você está aí colocando ídolos no teu lado. Escute, querido, preste atenção. Isso não vai poder te ajudar no dia da desgraça, nem no dia do sofrimento. Só o Senhor é Deus na sua vida. Ele está dizendo aqui, quando fala assim,
que o Senhor está em seu santo templo, nosso Deus, Ele governa. Ele é capaz de interferir e trazer uma resposta do céu para você. Os ídolos não. Cuidado com a idolatria. Esse texto me parece muito parecido com o texto de Jesus, de Mateus 23. Os discípulos fazem uma pergunta para ele, muito parecida com a pergunta de Abacuque: até quando, Senhor? Em Mateus capítulo 23, os discípulos vão perguntar, e 24 também, 24. Ele fala sobre 23 e 24, ele fala o seguinte: Jesus, olha como é que o templo é bom, bonito. Jesus diz: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele pergunta: quais são os sinais da tua vinda? Ele vai falando sobre os sinais da vinda dele. Só que antes, Jesus está dando uma bronca nos fariseus. Ele está dizendo para os fariseus assim: eu quis te ajuntar. Ele olha para Jerusalém, chora, e diz: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas. Quando ele fala Jerusalém, Jerusalém, ele está suspirando de agonia por uma cidade que vai receber juízo, porque rejeita Jesus. Você mata os profetas, você apedreja os que te são enviados. A gente prega a verdade e você não crê na verdade, você crê em você. Você cria para você uma religiosidade mística, sem fundamento bíblico. Ai de vós, fariseus! Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junto os pintinhos sobre as asas, você não quis. A tua casa vai ficar deserta, até que digais: bendito que vem o nome do Senhor. Ou seja, até você se arrepender, até você deixar de rejeitar Jesus, até você deixar de rejeitar a palavra de Jesus, porque tem muita gente que aceita Jesus, mas não aceita a palavra de Jesus. Jesus diz para você: não faça, você faz. Jesus diz: ande por esse caminho, você anda por outro caminho, mas diz que é crente, diz que é evangélico, diz que é cristão. Olha, naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, profetizamos, em teu nome expulsamos demônios. Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Tem muita gente praticando a iniquidade, sob pretextos e desculpas esfarrapadas. Tem gente que pratica a iniquidade e diz que foi Deus que mandou. Não foi Deus não, querido. A palavra de Deus não erra. A gente erra, a palavra de Deus não. Então, quando Jesus fala, ele vai dar os juízos de maldição sobre os fariseus. Os ai de Jesus. Cuidado com a simulação da aparência de santidade. Tem gente que tem um discurso lindo, que ora com poder, que ora, olha como esse aí ora mal, olha como é que esse aí ora pouco. Gente, é a história do fariseu e do pecador. O pecador não sabe orar, ele ora com Deus e ora baixo, de cabeça baixa, e sai perdoado. Mas o fariseu, ele ora consigo mesmo. Ele fala: olha como é que eu estou sendo desperdiçado, olha como é que eu sou santo, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, jejuo 2 vezes por semana. Ele não sai dali perdoado. E Jesus está dizendo o seguinte: na cadeira de Moisés se assentam, fazem seus filactérios bem largos, e as franjas de suas vestes bem longas. É gente que tem uma aparência de santidade, que se veste como santo, que se veste com poder, que se veste em sua glória, mas é só simulação. Número 2, ele fala sobre gente que tem uma vida de tolas ambições de poder. Eu fico vendo até nessas competições políticas, são tolas ambições de poder. São tolas ambições de poder, eu estou falando de dentro da igreja, gente. De dentro da igreja. E as tentações maiores acontecem dentro da igreja. Você vê que Jesus é levado ao pináculo do templo. Se joga aí. Faz uma bobagem para provar para todo mundo que Deus te protege. São tolices, é gente brigando por causa de pequenos ministérios, por causa de pequenas bobagens. Gostam de lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis. É gente que por causa do ministério se desvia, porque não deu uma aula se afasta, porque não pode, não, mas eu sou melhor do que aquele tecladista, eu sou melhor do que aquele cantor, eu sou melhor do que aquele baterista, eu sou melhor do que aquele pastor. Querido, ai de você, querido. Ai de você que tem esse desejo tolo no seu coração, que não é o servir ao Senhor. Qualquer coisa que você possa fazer,
que não tenha no teu coração serviço a Deus, você está caminhando errado. Ai daquele que ata fardo pesado e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. É gente que inclui múltiplas adições à palavra de Deus. É gente que diz o que Deus não disse. É gente que cria religião dentro da igreja. É gente que apavora. É gente que muda a história. É gente que diz, se você fizer isso, fizer aquilo, quando a Bíblia não diz nada. Gente, ai de você. O mesmo ai de Deus, pela boca de Abacuque, é o mesmo ai de Jesus para mim e para você. Ai de vocês que fazem interpretações perversas e forçadas da lei. Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por juramentos cegos. Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Você sabia que o altar santifica a oferta, querido? Sabia? Tem muita gente sofrendo pela falta do recurso, porque não está santificando aquilo que está na sua vida. Quando você traz o seu dízimo, a sua oferta, é uma parte do que você tem, o restante que fica no seu bolso, no seu banco, na sua carteira, é santificado pelo Senhor. Tem muita gente que interpreta perversamente hoje a Bíblia. E hoje eu tenho que ensinar para o povo de Deus, que dízimo, oferta e primícia estão lá dentro do Novo Testamento. Mas são pessoas gananciosas, e são pessoas, preste atenção nisso, que não se aprumam financeiramente. Você quer discutir com Deus, discuta. Você quer desobedecer a Deus? Desobedeça. É gente que acha que pode controlar o dízimo. Eu só dou o dízimo se for para isso. Eu só dou o dízimo se for para aquilo. Eu não concordo. É gente que está pensando que igreja é local de investimento. Não é, querido. Altar é lugar de sacrifício com o Senhor. Jesus continua. São seletivos na obediência. Ai de vocês que têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês, como mosquito, engole o camelo. É gente que pega a Bíblia só aquilo que interessa para ele. Não, isso aqui é para mim. O que eu não quero obedecer é para os outros. O nome disso, sabe o que é? É rebelião secreta. Tem muita gente em rebelião secreta. Tem muita gente que é obediente, são aqueles obedientes de bom tempo. Quando dá, eu obedeço. Quando não dá, Deus, misericórdia que eu não consegui obedecer. Limpos por fora, corruptos por dentro. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundícia. Eu quero falar para você sobre isso. Por que o mal vem? Porque você não se arrepende, porque o arrependimento não vem para a igreja. Porque o arrependimento não chega na sua casa. Porque você continua fazendo as mesmas coisas de quando você era ímpio. Porque você continua no mesmo caminho de quando você estava em pecado. Quando a Bíblia fala sobre isso, diz que o desejo de Deus, quando a praga ou a fome vem, é trazer o povo de Deus de volta para Ele. Querido, é bom aprender agora, aprenda agora. Deus está usando essa praga para trazer o povo dele de volta para Ele. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem ou mofo, está falando de praga, de pandemia, você já vai ver aqui. Gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos saírem das suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia foi feita por um israelita ou por todo o teu povo de Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo a mão na direção desse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece. Vou repetir, trate cada um, é isso que ele vai falar, cada um, é singularidade aqui, não é todo mundo não. Visto que conhece o seu coração, sim, só tu conheces o coração do homem, assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Sabe por que a praga vem? Para te consertar. Sabe por que o mal vem? Para te levar de volta. Deus conhece isso aqui, ó. Leia em casa Provérbios capítulo 16, verso 1 e verso 2. A Bíblia diz que Deus conhece o coração, que Ele pesa o coração, Ele pesa a alma, Ele pesa o espírito. O nosso Deus nos pesa. Daniel capítulo 5, a Bíblia diz,
Mené, Mené, Tekel, Parsim, aparece a mão de um homem escrevendo na parede diante do rei. Deus contou os teus dias, te pesou numa balança em que te encontrou em falta. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que conhece o coração, querido. Não adianta você querer esconder dele, nem mentir para ele. E em capítulo 16 de 1 Samuel, Samuel, ele vai ungir o rei errado. Deus diz, não faz isso não é ele não. Você está olhando apenas a aparência. É gente que acha que a aparência é legal. Querido, Deus não se importa nem para mim, nem para a tua aparência. Eu não estou falando para você se vestir mal aí, ficar que nem um maltrapilho, não é isso não. Eu estou dizendo é que isso não engana o Senhor. É só isso. Você não engana Deus, eu não engano Deus. Nós não enganamos Deus. Ele conhece o coração. Ele está dizendo aqui que quando vem fome, praga, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, inimigos sitiam cidades, quando praga ou epidemia chega até a gente. Nós estamos vivendo isso. Nós recebemos essa semana a notícia de que a Índia, essa semana, a Índia também entrou agora no regime de segregação, de separação social. Para quê? Para tentar conter o vírus. Queridos, esse vírus só vai parar. A Bíblia diz, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se desvie dos seus maus caminhos, peça perdão dos seus pecados, peça perdão, devolva o que você roubou, querido. Volte para sua família. Deixa de ser linguarudo. Deixa de ser caluniador. Para de levantar falso testemunho. Você está pensando que você está atraindo bem para você? Está atraindo bem contra você, contra o seu casamento, contra a sua casa, contra os seus negócios, contra os seus filhos. É isso que você está fazendo. Acorde. Não é possível o Espírito Santo não esteja falando no seu coração hoje, igreja. E eu falo isso respondendo a pergunta das pessoas que perguntam, da onde que vem o sofrimento? Existe causa, existe propósito para o sofrimento aqui, querido. Existem sintomas de desobediência, que são sofrimento. Deuteronômio 28, de 15 a 22. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos secretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Não adianta falar está amarrado em nome de Jesus. Não adianta dizer o sangue de Jesus tem poder. Se você desobedecer, a maldição chega aí. Isso não sou eu que estou falando, querido. Se você não crê em mim, então creia no que está escrito na palavra de Deus. Creia que está escrito aqui, querido. É Deus que está falando isso, você crê nisso. Se vocês desobedecem, as maldições caem sobre você, elas te perseguem. E continua assim, vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Hoje, nós estamos dentro de casas. Hoje, ninguém quer viajar para Disney. Ninguém quer viajar para Paris. Você quer ir para Nova York? O centro da pandemia, da epidemia americana, você não quer não, querido. Hoje ninguém pensa em trocar de um carro para um carro melhor. Hoje sabe o que você quer? Você quer que a praga passe por cima da tua casa e não te toque. Nem você e nem a sua família. Agora você se esqueceu daquilo que você fez lá atrás. Você devia se envergonhar e pedir perdão. Você devia restaurar, consertar aquilo que você fez de errado. Porque senão, diante de Deus, só é lágrima de crocodilo. O verdadeiro arrependimento. Eu vou falar mais sobre isso à noite. À noite, vou falar sobre arrependimento. O arrependimento que traz cura. O arrependimento que traz Deus para a tua vida. O arrependimento que traz resposta de proteção do Senhor. O Senhor os ferirá. Aliás, o Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína, pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças. O Senhor ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. Deus avisou antes ou não avisou? Deus avisou antes ou não avisou? Mas nós não queremos saber disso. A igreja, a gente está aqui num esforço tremendo, sabe para quê?
restaurar a escola bíblica. A gente restaura a escola, restaura o discipulado, restaura o ensino de finanças, restaura a clínica da alma, restaura a ministração para os jovens, e você permanece em casa. Tem jovem que não vem no culto da escola bíblica, são absolutamente ignorantes da Bíblia, ignorantes, porque no tempo da escola bíblica dominical, você não pegou isso, os mais jovens. Gente, a gente saía daqui pelo menos com um versículo decorado durante aquele dia de domingo. É o que a gente tem feito com as nossas crianças através do Talmidim Kids. Aliás, deixa eu falar, sempre às 9 da manhã, no canal Talmidim Kids, ao vivo, o seu filho também tem a ministração da tia Pri. Qual o propósito da praga? Já que você me perguntou, pastor, qual o propósito do sofrimento? Número 1, é a denúncia contra o pecado. A praga vem para denunciar pecado. Às vezes é o pecado de uma família, às vezes é o pecado de um chefe de família, de uma mulher de família. Às vezes, olha, gente, Eli pecou quando ele viu que aqueles que estavam debaixo da autoridade dele pecavam, ele não fazia nada. Ele amou mais o pecador do que o Senhor. Eu não estou falando para você trazer juízo, nem bater em ninguém, nem agredir ninguém, não. Eu estou falando de você tomar as rédeas da sua casa. O pecado vem contra uma nação que pecou. Leia Lamentações. Lamentações, capítulo 5, verso 7, diz o seguinte: nossos pais pecaram e já morreram, e nós carregamos as consequências das suas maldades. Tem muita gente que ficou andando e perambulando no deserto, sabe por quê? Por causa de pai que não creu, pai murmurador, mãe murmuradora. 40 anos de deserto para todo mundo que irritou o Senhor e tentou o Senhor. Segundo lugar, a praga é o julgamento de Deus contra o pecado. Olha só, a terra está contaminada, não é pelo diabo não, querido, é pelos seus habitantes. Por quê? Por quê, pastor? Desobedeceram as leis, violaram os decretos, quebraram a aliança eterna. Está falando da Bíblia aqui, ó. Por isso a maldição consome a terra, e o seu povo é culpado. Por isso os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, a ponto de sobrarem pouquíssimos. Você quer saber o que eu acho? Quer saber? A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, verso 18, aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Eu vou dizer para você o que eu estou pensando aqui. Tudo isso está vindo porque o povo não se arrepende. Tem crente que domingo estava na igreja e na segunda-feira estava pulando carnaval. Tem gente que está na igreja e continua roubando ao Senhor. Tem gente que está na igreja e continua em desonestidade com o seu cônjuge. Tem crente que está na igreja e está transformando seu filho num abobado, mimando, quando a Bíblia diz, corrige seu filho. Tem crente que está ignorando a semeadura que está fazendo hoje. E você acha que você não vai ter colheita na frente? Vai ter, querido. Só que não adianta você dizer que foi o diabo, não. Aqui está dizendo o seguinte: a terra está contaminada pelos seus habitantes. Por quê? Desobedeceram as leis, transgrediram a aliança eterna. Vocês ignoraram o Senhor. O Senhor diz, não faça isso. Vou fazer. Vou fazer. Isso é rebelião. E a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Querido, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu sei que você quer fazer muita coisa para Deus. Eu sei que você quer fazer coisas boas para a igreja. Obedeça, porque é melhor obedecer do que qualquer sacrifício que você faça. E por último, Deus, Ele quer mostrar a consequência do pecado, ou seja, da quebra da aliança com Deus. Como é que você vive hoje? Como é que você vive hoje? Não viva pela circunstância. Abacuque 2, de 2 a 4. Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fé. Agora escute que eu quero aplicar isso. Esse texto ele começa com ele reclamando, com o profeta reclamando de Deus, porque Deus não está ouvindo a oração.
Porque Deus não está dando resposta para o justo, porque Deus está permitindo o pecado do ímpio. Escute isso. O juiz de Deus, quando vem, ele vai vir sobre toda a terra. Ele vai vir. Mas ele está dizendo que esse instrumento de juízo, no caso, a quem está vivendo o coronavírus, nesse caso, ele está vivendo essa praga, ele está debaixo do governo e do controle do Senhor, como o exército de Nabucodonosor também estava sob o controle do Senhor. Tem dia, tem hora para acabar. Vai ter hora para acabar. Agora, algumas pessoas que são ricas estão pensando que vão se livrar disso e não vão se livrar. Porque se Deus quiser entrar dentro da sua história para te corrigir, querido, ninguém vai segurar. Nem o seu dinheiro, nem o seu plano de saúde e nem nada. Você está pensando que eu sou profeta da miséria? Querido, eu sou profeta da fé. Eu sou um homem de fé. Eu sou um homem que experimenta a fé. Mas eu preciso levar a igreja hoje a um lugar de arrependimento. Eu preciso que você entenda que arrependimento não é só um discurso vazio da sua boca. É uma atitude da sua vida. É uma prática da sua vida. Arrependa-se. Se você se arrepender, Deus faz misericórdia. Jesus, ele fala sobre Nínive. Ele diz, naquele dia Nínive se levantará, por quê? Porque eles creram na pregação de Jonas. Jonas veio trazer uma palavra de juízo, mas o povo se arrependeu e jejuou. Então Deus ouviu a sua oração e suspendeu o juízo que ia trazer sobre a cidade, que era a capital da Síria naquele tempo. Se arrependa. Por que o mal vem? O mal vem para nos corrigir. O mal vem para nos trazer para perto de Deus. Porque se tua vida for uma sopa, for uma molezinha, para que Deus? Então você tem que entender que Deus quer você perto dele. Você tem que entender que o pecado afasta você dele, que é um crime abandonar o Senhor, e esse crime traz consequência para a sua vida. Você tem que entender que muita gente não vai perceber isso aí. Agora, querido, se você achar alguma coisa, se você olhar para o lado, para um vizinho, para um ímpio, e achar que ele está melhor que você, escute, não viva por aquilo que você enxerga, vive por aquilo que você crê. Há um lugar de resposta do Senhor para mim e para você, aqui na terra e lá no céu. E ele vai encerrar, é muito interessante, com uma oração que é um cântico, que nos manda viver acima da circunstância. Abacuque 3, 17 a 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Se a tua esperança está no teu grande apartamento, na sua grande casa, na sua conta corrente polpuda, engordada, se a tua esperança está nas roupas que você veste, está nos investimentos que você tem, se a tua esperança está em todas essas coisas boas que o mundo pode oferecer, escute, quando tudo for tirado de você, se você não tiver o Senhor, você não vai saber para onde ir. E é isso que estava acontecendo com Abacuque. Abacuque se esqueceu de colocar no meio dessa equação o fator Deus. Então ele está dizendo o seguinte: ainda que a figueira não floresça, escute, se a figueira não florescer, não haverá fruto. Então ele diz, nem haja fruto na vide. Ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu não tenha o que beber, ainda que eu não tenha o que vestir, ainda que eu não tenha o trabalho, ainda que eu não tenha uma perspectiva, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Essa é uma oração para mim e para você hoje, para que os nossos olhos permaneçam no Senhor, para que os nossos olhos fiquem fixos no Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora e com toda a sua família. Eu quero que essa palavra, ela chegue no teu coração. Eu prego de uma maneira aleluiada assim, mas o que eu quero é que você seja levado para um lugar de intimidade, de conversão, de arrependimento, de recomeço com Deus. Se você andar com Deus, vou repetir, se você conhecer a palavra de Deus, você vai andar com Deus. Você não conhece a Bíblia. Tem gente que já se converteu há 5, 10 anos,
nunca conseguiu ler a Bíblia inteira. Querido, aproveite esse tempo. Se você ler 10 capítulos da Bíblia por dia, você vai terminar a Bíblia em 4 meses. Se você ler 10 capítulos da Bíblia por dia, em 9 dias, você vai ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Deixa Deus falar com você. Agora junta a sua família aí, eu quero orar por vocês. E quero fazer uma oração aqui de confissão de pecados. Eu quero fazer uma oração. E se você quiser, você pode repetir na sua casa. Pastor, o senhor está confessando pecados aí que eu nunca cometi. Eu sei. Mas eu estou confessando esse pecado diante de pessoas que pecaram e hoje estão arrependidas, que ouviram essa palavra e foram convencidas desse pecado e querem abandonar isso. E eu não posso deixar de orar pela vida de alguém que está pedindo perdão e precisa do sangue da cruz sobre a sua vida e a salvação do Senhor. Eu vou orar. Pai querido, o sofrimento tem uma razão, sim. E a razão somos nós mesmos. Somos nós que atraímos para a nossa vida quando nós desobedecemos, quando nós capitulamos diante do pecado e nos fazemos de fracos, quando nós nos chamamos a nós mesmos de feitos segundo a mão de Deus como pecadores, isso é mentira. O Senhor nos criou livre, Pai, livres, mas o pecado, Ele nos aprisionou. Eu quero pedir perdão hoje, Pai, em nome de Jesus, por toda a idolatria, por toda a veneração de ídolos, por todos os nomes que foram consagrados. Eu quero pedir perdão, Senhor Deus, pelo ódio, pela amargura, pela culpa que nós insistimos em carregar, sabendo que o Teu Filho Jesus já levou por nós na cruz. Eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós expulsamos os nossos filhos de casa, às vezes que nós ignoramos os Teus princípios e ensinamos errado. Queremos pedir perdão porque nós, no nosso orgulho, nós não confessamos a iniquidade. Por causa do nosso orgulho, nós ignoramos os Teus valores eternos. Pedimos perdão pela rebelião, que é como o pecado da feitiçaria. Te pedimos perdão porque não Te buscamos. Te pedimos perdão, Senhor, porque ignoramos o Senhor. Te pedimos perdão pelos roubos, pela desonestidade, pelos adultérios, a prostituição. Te pedimos perdão, Senhor Deus. Essa manhã nós Te pedimos perdão, porque quebramos alianças, porque nos afastamos do Senhor, porque ignoramos aquilo que é mandamento, preceitos. Te pedimos perdão, Senhor Deus, porque Te roubamos, porque somos mesquinhos, avarentos, mentirosos, caluniadores, boca suja. Nós Te pedimos perdão, Senhor Deus da glória, que o perdão do Senhor venha sobre nós. Queremos perdoar os nossos agressores, os nossos ofensores. Queremos pedir, Senhor Deus, que o sangue da cruz cubra a nossa vida, purifique a nossa história e traga o perdão em nome de Jesus. Agora, Senhor Deus, que nós nos cobrimos com esse sangue, livra-nos de todo espírito de morte, livra-nos de toda praga, tira de nós todo medo e toda ameaça, e com esse coração purificado, com as mãos limpas diante do Senhor, com a nossa vida mais branca do que a neve, Senhor Deus, faz com que passe de nós, da nossa casa e da nossa família, todo mal. Ensina-nos, Pai, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente alcance o coração sábio diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, que esse arrependimento não seja apenas um arrependimento, para esse tempo de hoje, que nós estamos aí, muita gente impressionada e desmotivada, que seja um arrependimento para a vida eterna, porque o Senhor ordena em todo lugar, a Tua palavra diz, que todos se arrependam, e é isso que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Quero dizer para você que é uma alegria estar caminhando contigo, que essa palavra é uma palavra de restauração, não é uma palavra de castigo, não é uma palavra de dureza, é uma palavra que te leva para perto de Deus. Arrependa-se, siga em frente, mude de vida. À noite tem mais 19 horas. Lembre-se, domingo que vem temos ceia do Senhor, que nós vamos celebrar na sua casa. Amanhã, segunda-feira, 8 da noite, temos oração com as famílias, pastor Quecos. Terça-feira temos CR com todo o time do pastor Alci e Marileus e pastora Simone.
Teremos na quarta-feira o Quarta Fire às 20 horas. Quinta-feira às 10 da manhã nós vamos ter escola teológica, quinta-feira teológica. Sábado, uma palavra que vai abençoar a sua vida. E domingo de novos cultos. Amém? Levante sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja agora e sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém. Fique em paz, fique na sua casa. Deus te abençoe.